Olá, turma. Aqui é o professor Jonathan. Na aula de hoje vamos continuar então com a nossa disciplina de economia brasileira, abordando o último governo da ditadura empresarial militar brasileira, o governo de Figueiredo, e a crise da dívida externa que ele teve que enfrentar decorrente, da herança do segundo PND. Então, lembrando que no governo Geisel houve a construção de um grande bloco de investimentos, que foi o segundo PND, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que emergiu como forma de solucionar os problemas econômicos provocados pela crise do petróleo. Então, o milagre econômico, o Brasil havia crescido de maneira acelerada, porém com um aumento da sua dependência de importação de petróleo e importação de bens de capital, o que se revelou com a crise do petróleo em 73. Em 74, as condições internacionais já melhoraram, decorrente da formação do mercado de petrodólares. E esses petrodólares foram utilizados, então, na forma de empréstimo a partir das empresas estatais brasileiras para financiar conjunto de obras públicas, obras faraônicas, como a construção de Itaipu, como a Transamazônica, como Angra 2, e ao mesmo tempo dar continuidade ao processo de industrialização brasileiro focado na endogenização de bens de capital. Sem embargo, essa tomada de empréstimos ela possibilita o fechamento do processo de substituição de importações do Brasil, então de fato se endogenizou os 3 departamentos de bens de capital, de bens intermediários, de bens de consumo leve, de bens de consumo duráveis, contudo, com uma dívida externa elevada para ser solucionado posteriormente. O que ocorre depois de 79, que é quando encerra então essa fase, é a segunda crise do petróleo. E diante dessa segunda crise do petróleo, o governo norte-americano eleva a sua taxa de juros, o que por sua vez encarece drasticamente a dívida que o Brasil tinha estabelecido durante o segundo PND. Então, os anos 80 iniciam com esse grande desafio macroeconômico e que vai ser determinante na condução de política econômica do governo Figueiredo. Então aqui a gente tem nessa foto, a imagem do Geisel passando a faixa para o Figueiredo, o Figueiredo, que também é um representante do grupo castelista, do grupo da Soborne, então ele tinha uma perspectiva de distensão da política da ditadura, com a promessa de retomar a democracia, mas de maneira lenta, gradual e segura nos termos dos militares, dos termos da ditadura. Então esse é outro elemento importante para entender esse processo. Bom, então dentro dos anos 80, a partir de 79, a gente tem como principal tema a crise, então o seu contexto internacional, o comportamento da balança comercial, o comportamento do crescimento econômico durante o período de sua trajetória inflacionária. Um ponto que é importante destacar é que nessa fase do governo Figueiredo, no final do seu governo, ali em 84, a gente tem uma melhoria das contas externas, principalmente a partir da maior exportação de bens. E havia um debate na época de qual seria a causa dessa melhoria, E se colocava muito que o principal motivo teria sido a adoção de políticas restritivas no início do governo Figueiredo, de um choque recessivo, que reduziu as importações, que melhorou
as condições internas de investimento e, por sua vez, propiciaram essa retomada do crescimento ali em 84. Por outro lado, né, existe a tese do Antônio Barros de Castro, que responde essa pergunta de outra maneira. Ele vai destacar, na verdade, a melhoria das contas externas em 84 se dá em razão do segundo PND, do processo de maturidade dos investimentos realizados no governo Geisel. Tá? Então vocês veem que esse é um período que ele suscitou um conjunto de debates sobre a política macro, sobre o desempenho dos indicadores da economia brasileira e que, por sua vez, né, serviu de motivo para o lançamento de uma das grandes obras da historiografia da economia brasileira, que é a Economia Brasileira em Marcha Forçada, do Antônio Barros de Castro. Além disso, né, a gente tem um comportamento de crescimento nesse período, que é oscilante, e a trajetória inflacionária, que no final do governo Figueiredo ela vai explodir, né, e vai levar todo o problema de estabilização que vai ser enfrentado a partir do governo Sarney, com a criação dos planos de estabilização, com o plano cruzado, o plano Bresser, o plano Verão, vai se estender até o governo Collor, né, com o plano Collor, depois no governo Itamar, o plano do Fernando Henrique Cardoso, que é o plano real. Tá? Então, o ponto central aqui é a crise da dívida, né, da dívida externa. Né? Essa dívida ela vai surgir da própria situação que a economia brasileira enfrentava no final da década de 70 e 80. Né? Ela decorre, por um lado, das transformações no cenário internacional e no aumento da vulnerabilidade da economia brasileira. Então, em 79, a gente tem o segundo choque do petróleo, que vai ocorrer devido à Revolução Iraniana e elevação das taxas de juros internacional. Né? Além disso, em 79, a gente tem o início de uma crise cambial, com déficit de transações correntes, e uma piora, né, das condições de financiamento externo. A partir dos anos 80, a gente tem uma atuação mais forte do FMI, né, o estabelecimento do neoliberalismo. Em 82, a gente tem a crise do México, que por sua vez vai fazer com que os mercados financeiros internacionais tenham menor disponibilidade de realizar empréstimos para os países periféricos. O governo brasileiro ele vai sofrer de uma deterioração fiscal, né, por um lado com redução na carga tributária bruta, um aumento do volume das transferências e as suas empresas estatais elas sofriam de déficits crescentes. Tá? Havia uma pressão inflacionária, né? Então a inflação chegava lá no início de 79, 77% ao ano, e a mudança do governo Geisel e Figueiredo com a promessa de abertura política, gerando uma certa instabilidade social. Então, a partir de agosto de 79, que é quando a crise se estabelece, a gente tem que o governo norte-americano, a partir do seu Banco Central, né, do Federal Reserve, adota uma política monetária mais restritiva, visando conter a tendência de desvalorização do dólar, né, após a crise do choque do petróleo, e isso vai ficar característico, né, principalmente com o fato do Reagan assumir o governo ali em 1980, né, ele vai elevar ainda mais essa taxa, visando transformar os Estados Unidos em um absorvedor da liquidez mundial e menos um exportador de liquidez, mudando então o papel de vez, né, dos Estados Unidos como hegemon financeiro. Aqui ele já tinha passado a adotar um padrão dólar flexível, né, sem lastro, ali em 71, mas aqui em 79 essa
essa posição dos Estados Unidos no mercado financeiro se altera de vez, né? É o que se mantém até hoje, com os Estados Unidos tendo sua dívida financiada hoje pela China e, em grande medida, né, tendo déficits constantes na balança comercial. Além disso, havia dificuldade para a renovação dos empréstimos externos, que decorrente dessa crise, decorrente da crise do México, né, o que faz com que os países em desenvolvimento fossem obrigados a entrar em uma política de geração de superávites externos, né, tentando ampliar as suas exportações para tentar melhorar a condição do balanço de pagamentos, de alguma forma financiar sua dívida. Aqui nesse gráfico a gente pode observar a evolução da taxa de juros dos Estados Unidos, né, onde ela tem uma queda ali em 71, né, e depois ela volta a crescer, atingindo aqui seu auge em 79 e 80. Aí ela só vai voltar a cair ali a partir de 82, depois sobe mais um pouquinho e cai de maneira mais consistente a partir de 84. Os termos de troca da economia brasileira também elas têm uma piora nesse período. Vocês podem observar uma queda nos nossos termos de troca, muito decorrente também da queda do preço dos nossos principais produtos de exportação, né, por uma redução da demanda externa decorrente do choque do petróleo. E essa crise que vai surgir com o choque, ela vai ter 5 fases características, né? Então, em 79, logo com o primeiro choque, a gente tem uma tentativa de solucioná-la a partir de um ajuste econômico ortodoxo, implementado pelo Mário Henrique Simonsen. Depois o Simonsen sai da fazenda e entra o Delfim Neto, né? Então, entre 79 e 82, passa-se a ter uma adoção de práticas mais heterodoxas, visando o crescimento. Entre 80 e 83, a gente tem recessão econômica. Primeiro, entre 80 e 82, a adoção de um ajuste voluntário das nossas contas públicas, visando melhorar a credibilidade internacional do país frente aos nossos credores internacionais. Em 82 e 83, depois da crise do México, a gente tem um ajuste econômico forte a pedido do FMI. E daí, seguindo todo aquele receituário do consenso de Washington, se adotando de políticas de austeridade fiscal, para daí conseguir negociar a dívida externa que o país acabou adquirindo e, enfim, poder continuar importando bens, exportando, sem sofrer sanções internacionais. Já em 84, a gente tem crescimento econômico com superávit, uma recuperação econômica, e daí vem a questão lá do Antônio Barros de Castro tentando entender o que houve nesse ano. As mudanças econômicas que vão ocorrer nesse período vão refletir o aprofundamento da crise e a reação que vai se ter no Brasil a ela. Tá? Mais que isso, mais para o final da aula, a gente vai ver que, além dessas mudanças econômicas, vão ocorrer um conjunto de mudanças políticas durante o governo Figueiredo, né? O que torna esse governo bem importante para a gente entender a redemocratização. Tá? Então, o governo Figueiredo ele inicia a sua gestão com Simonsen à frente da pasta do planejamento. Ele vai ficar 6 meses nessa pasta e depois vai ser substituído pelo Delfim Neto. O Richtber vai assumir a fazenda, fica 9 meses, depois é substituído pelo Galvias, né? Ele vai ter uma centralidade maior da política econômica no planejamento, na pasta do planejamento,
né? E um contexto externo muito ruim com o aumento da taxa de juros dos Estados Unidos, né? O que vai fazer ter uma disputa inicialmente, né, entre dois modelos de combate à crise, né? Um defendia a austeridade fiscal, que é o grupo do Simonsen, e o outro defendia a continuidade do desenvolvimentismo, né, tentando fazer um ajuste a partir do aumento das exportações, defendido pelo Delfim Neto. No primeiro momento, é o grupo que vence o Simonsen, né, então ele vai iniciar o governo com diminuição de investimentos públicos, contenção de gastos, né, de subsídios, controle monetário para controlar a inflação. Anuncia também uma nova política cambial com desvalorização real do câmbio, né? E em meados de 79, a condição externa piora ainda mais, né? Com o choque do petróleo, com o novo aumento dos juros, com a recessão internacional. O Simonsen, ele tenta fazer um ajuste interno para enfrentar esse ajuste externo, né? Entendendo que o problema central era agora a balança de pagamentos, mas isso leva a uma forte resistência política, né? Inclusive porque era importante para o governo tu ter um crescimento econômico, né? Para poder fazer a distensão política de maneira gradual, lenta, né? Já em 79 a gente vai ter mudanças relevantes, como a anistia, a lei de anistia, e que vão tornar o contexto político interno do país bem difícil de lidar dentro da ditadura militar, né? Então, diferente do governo do Médici, que era um governo autoritário e que por isso conseguia realizar um planejamento normativo impondo as coisas, aqui a situação vai ser mais complexa, né? O Delfim, então, ele vai entrar no lugar do Simonsen, que cai com essa resistência política às medidas recessivas, e ele começa primeiro fazendo um ajuste, mas um ajuste sem contenção de demanda agregada, inclusive com um controle inflacionário sem meta, tá? Uma, Sendo isso uma última tentativa de continuar crescendo e ignorando a crise externa, tá? Então, no início, o Delfim defende que a questão central não era excesso de demanda agregada, que causava a inflação brasileira, mas sim o problema seria uma distorção setorial da demanda agregada, né? Então haveria no país uma deficiência de poupança e um excesso de consumo, sendo necessário um reajuste dos preços relativos. Por um lado, era necessário crescer, né, as exportações para aumentar as nossas divisas internacionais, financiar o balanço de pagamentos, diminuir a base monetária e diminuir os gastos do governo. Por outro lado, né, a aceleração da inflação que se tinha, ela era decorrente da inflação corretiva, né, do PAEG, e diminuição de prazo de reajustes salariais, né, e ao mesmo tempo da correção monetária. Então, essa aceleração da inflação, ela tinha um grande problema, que era provocar perda de confiança no governo, tá? E por isso ela precisava ser controlada, né? Mas mantendo os mecanismos que vinham sendo adotados desde Castelo Branco, tá? Também ele entendia, tá, que essa crise no primeiro momento não tinha grandes efeitos no balanço de pagamentos, né? De forma que por um lado fazer uma maxi desvalorização, tá, não teria um efeito real, efetivamente, né? Que o preço do petróleo ele acabava puxando, né, as importações, os juros puxavam os serviços, né? E dentro desse cenário, o que acaba ocorrendo de fato, né, é um agravamento da crise externa, né? Já em 80 a situação cambial piora,
o que faz com que se reverta a política econômica e se adote mais uma vez uma política de caráter ortodoxo. Então, primeiro, é uma diminuição da demanda agregada, com o objetivo de diminuir importações e tornar exportações mais atraentes, né? Em essência, adotando-se de um controle monetário com maior liquidez, né? Com menor liquidez no mercado, né? Com controle da oferta de crédito, um aumento da taxa de juros doméstica, mas tentando manter por um lado, uma maior disponibilidade de crédito agrícola, né? Porque se entendia que o setor agrícola era estratégico para a melhoria das contas externas do Brasil, em que à medida que a gente exportasse mais, a economia poderia melhorar a sua condição, né? Então, se mantém aquela estratégia desde, né, do milagre de avançar em direção ao centro-oeste, ao Mato Grosso, né, estimular a produção de grãos, estimular a produção, né, de carne, enfim, e exportar esses produtos, né, como forma de atrair divisas internacionais para o país. Os salários, por sua vez, né, eles vão ser contidos, né, então a política característica da ditadura, né, é a é o arroxo salarial, né? E lembrem, né, que está o Delfim Neto à frente da pasta, então aquela ideia do bolo crescer e depois dividir, tá? Então a ideia é conter os salários para segurando os reajustes das faixas maiores, mesmo que isso gerasse desemprego. Fazer um ajustes nas contas públicas, com controle de despesas, aumento da arrecadação, e ao mesmo tempo ele não vai se utilizar de mecanismos cambiais para controlar a inflação, porque isso já tinha sido feito antes, mesmo assim a inflação acelerou, né? Então, em vez disso, vai criar alguns estímulos, né, subsídios, desonerações, para estimular as exportações e algumas barreiras à importação. No início, o governo não recorre ao FMI, né, por questões até políticas, tanto domésticas quanto externas. A inflação ela acaba recuando um pouco, né, mas apesar da recessão ser muito grande, né? Então, o trade-off aqui da curva de Phillips entre inflação e desemprego e recessão acaba tendo um custo muito maior do que o resultado atingido. No balanço de pagamentos, a gente tem uma perspectiva de uma balança comercial que foi levemente positiva, né, com as exportações crescendo um pouco em 81, mas não em 82, até devido à recessão mundial depois da crise do México. As importações elas têm uma queda sistemática, né? O que permite, por um lado, ter uma continuidade na substituição de importações e uma diminuição de importações de bens de capital e de consumo. A conta de serviços, né, ela se acelera, né, com o endividamento, e a conta de capital ela consegue alguns recursos, mas são insuficientes. Em 82, por exemplo, já tinha recursos de fontes oficiais, não voluntários, como o FMI, governo americano e alguns bancos europeus, como o Clube de Paris. Depois, em 82, a gente tem, de fato, a entrada do FMI financiando as contas externas do Brasil, né? Então, a gente tem um ajuste mais forte. Tá? Primeiro, os países em desenvolvimento eles tinham problemas com a dívida, que vão se agravando. A gente tem a insolvência polonesa, insolvência argentina, moratória do México, o que foi chamado na época de Setembro Negro, setembro de 82. Isso provoca o rompimento completo do fluxo de recursos voluntários aos países em desenvolvimento, tornando necessário renegociar a dívida externa, conseguir fundos não voluntários e de curto prazo,
né? E para isso seria necessário a supervisão, o apoio do FMI. E o FMI, por sua vez, né, em contrapartida, exigiu, né, o aprofundamento do ajuste econômico. Então, a política adotada dos acordos com o FMI, né, com cartas de intenção, né, uma primeira em janeiro de 83, outra, que tinha validade de 24 meses, né, e ao longo desse período o lançamento de 8 cartas de intenção. Esse ajuste era baseado na contenção da demanda agregada, né, com o aumento da taxa de juros, redução do salário real e do desemprego, redução do déficit público, né, um choque excessivo, ortodoxo, tradicional. Problemas com definições e critérios no déficit público tinham que ser resolvidos. Né, no país ainda teve queda de investimento público, houve uma tentativa de aumento de arrecadação, porque o Brasil, né, sofreu do problema do efeito Tanzi, né, então toda vez que o governo, por causa da alta inflação, né, o governo emitia dívida num período, né, para ser paga, e quando essa dívida quando ele ia receber os tributos, a inflação já tinha comido parte do valor que ia ser arrecadado, né, então era necessário contornar esse processo. Dois, né, ainda o ajuste com a FMI, ele visava tornar a estrutura de preços relativos favorável ao setor externo, com desvalorização real do cruzeiro, elevação do preço dos derivados do petróleo, contenção de alguns preços públicos, subsídios e incentivos à exportação. O setor externo também ele se ampliaria, né, a partir do forte uso de controles cambiais, com regras que impedissem a saída de divisas internacionais, né, mas ainda havia no país, né, o câmbio paralelo para tentar contornar o câmbio mais desvalorizado que a gente se adotava. Correção monetária dos títulos públicos também era uma forma importante de garantir a manutenção da renda dos mais ricos. Como resultado, a gente tem uma forte recessão já em 83, uma recessão que não consegue resolver a inflação, né? Então, logo, ainda nesse ano, a gente tem aceleração da inflação, né? A gente tem uma maxi desvalorização da moeda nacional, um choque agrícola, com falta de oferta interna, né? Tanto por questão de clima, queda nas exportações, a política do comércio exterior, por um lado, ela foi bem sucedida, a balança comercial ela apresenta superávites de 6,5 bilhões em 83 e um recorde de 13 bilhões em 84. Tá? 83 a gente tem um pequeno aumento das exportações, mas uma queda mais forte das importações. Né? Então, o Brasil ele consegue, a partir da maxi desvalorização, causar um aumento das suas exportações, o que por sua vez tem um efeito inflacionário, né, porque a gente tem uma menor oferta de alimentos aqui no país, né, e por outro lado a gente tem uma redução das importações de bens devido à recessão e à queda da renda da população, a desvalorização do câmbio. Tá? Então isso vai fazer com que a gente tenha um superávit comercial. Em 84 a gente tem, né, um ano que é diferente dos demais, porque não tem recessão, mas ainda segue-se seguindo o receituário do FMI. Né? Em 84, inclusive, se tem superávit e recuperação do produto, né? Superávit primário. Em parte, né, esse superávit ele é explicado pelo segundo PND, que permitiu um processo de substituição de importações, criou setores com competitividade externa, né? Então essa é a tese do Antônio Barros de Castro, além da melhoria do ambiente internacional, melhoria da economia norte-americana, que vai
impulsionar a demanda externa pelos nossos bens. Tá? Aqui nessa tabela a gente tem alguns indicadores macro, né? Então a evolução do PIB, inflação, base monetária, a dívida externa e a dívida interna. Tá? Então a gente pode observar que o PIB ele cresce, né, bastante em 1980, logo no primeiro ano, depois a gente tem a recessão, né, em 81, 82 e 83, uma retomada do crescimento em 84. A inflação ela vai caindo nos primeiros 2 anos, mas volta a crescer, né, em 83 e 84, sendo mais do que o dobro do que ela era em 80. O M1 ele aumenta inicialmente, depois tem uma queda, um período de recessão, e se expande, né, drasticamente em 84, inclusive pelo efeito de esterilização, né, necessário para se realizar com a entrada das dívidas internacionais decorrentes do aumento das exportações. A dívida externa ela também aumenta, tá? Ela quase dobra, e a dívida interna também, né? A dívida interna é que mais cresce nesse período, sendo de 6,7% do PIB para 25,3%. Então, não só a nossa dívida externa ela cresceu, como ela foi estatizada. Algo que já era uma tendência desde do governo Geisel, né? E no segundo PND, em que o principal mecanismo para tomada de empréstimo eram as empresas estatais, né? E isso vai continuar nesse período. Em relação à balança comercial, a gente pode ver uma melhoria dela ao longo do período. Tá? Então ela vai sair de 15,2 em 79 em tamanho de exportação para 26 mil milhões, né? As importações elas vão caindo também ao longo do tempo e vai fazendo a balança comercial ter saldos positivos. Né? A balança de transferências correntes não melhora tanto, a de bens de capital também não. Né? Na média, nosso balanço de pagamentos ele termina negativo, mas né, próximo de zero, decorrente da balança de capital. Por outro lado, a gente vai ter no período um problema interno do ajuste externo, porque 80% da dívida pública era pública, enquanto a maior parte da geração de superávit era privada, né? E isso faz com que haja algumas alternativas para o governo adquirir algumas divisas, como gerar superávit fiscal, mas que era inviável naquele momento, porque teria um efeito recessivo, emitir moeda, que também era incompatível com o controle inflacionário, né, o político controle da absorção interna. E a outra medida era se endividar internamente, que foi o que acabou acontecendo, né, em condições cada vez piores, transformando a dívida externa em dívida interna. E esse processo acelerou a deterioração das contas públicas, ao mesmo tempo que ampliou o grau de indexação da economia. Tá? Além disso, né, a situação fiscal do setor público nesse período vai se deteriorar por vários motivos, várias razões. Né? Por um lado, a gente tinha as maxi desvalorizações que aumentavam o custo interno do serviço da dívida, a recessão que diminuía a base tributável, a transferência de recursos produtivos para as atividades de exportação significava uma renúncia fiscal, né? As taxas de juros internas eram elevadas, encareciam a rolagem da dívida, e ainda a gente tinha aceleração inflacionária, diminuindo a arrecadação, né, a partir do efeito Oliveira-Tanz. E essa inflação ainda mostrava-se renitente a políticas ortodoxas, e o peso do ajustamento era cada vez mais criticado por causa do desemprego, né, o que fomentava então alguns movimentos políticos, entre eles o movimento das diretas já, para encerrar logo o governo, né, a ditadura, e estabelecer eleições diretas para presidente. Tá? Então, nesse gráfico, a gente pode acompanhar a evolução da inflação no período. Tá? Então, vocês veem que ela vai crescendo a partir de 79,
se estabiliza em 81 e 82, mas acelera rapidamente em 83, ali depois da crise, né, entre 82 e 83, e se estabiliza novamente em 84. As despesas com serviço da dívida, né, com serviços e rendas, crescem de maneira acelerada nos anos 70. Né, a partir de 74, ali vocês podem ver já esse crescimento com o segundo PND, mas que vai ficar mais vertical em 79, tá? Depois vai atingir o máximo em 82 e tem uma leve queda e uma estabilizada em 83 e 84. As reservas internacionais também oscilam muito, mas a gente pode acompanhar que durante esse período, 79 até 82, a gente tem uma queda das nossas reservas, né? E elas dão uma melhorada a partir ali de 84. Elas vão voltar a cair em 87, lá durante o plano verão. O saldo das transações correntes também ele vai oscilando, né? Ele tem uma piora durante o início do período do milagre, depois ele volta a crescer em 75, cai novamente ali em 81, 82, né? Em 83 e 84 tem a situação, né, descrita por Antônio Barros de Castro, com a melhoria das nossas exportações, que possibilita então a melhoria do saldo de transações correntes, que cai de novo em 86, mas volta a se recuperar em 87. A conta capital e financeira também ela vai piorando com a crise de 82, né? Vai se tornar deficitária, inclusive em 89. A balança comercial também ela tem uma melhora em 84, como pode ver no gráfico, e uma piora em 86, ali no governo Sarney. Já a dívida externa registrada, né, desde 64 até 84, ela vai sair de algo em torno de 12% do PIB para 48% do PIB em 84. Então, um crescimento estrondoso da dívida externa brasileira durante o período da ditadura militar. Por fim, como foi comentado, é importante destacar que nesse período há um conjunto de transformações políticas. Então, o governo Figueiredo ele visava realizar uma distensão política lenta, segura e gradual, né, o que faz com que logo no primeiro ano, ali em 79, muito decorrente, né, da crise, né, dos efeitos do choque do petróleo, da questão da adoção de medidas recessivas pelo Mário Henrique Simons, ocorra uma greve, né, que é a greve dos metalúrgicos do ABC, que é uma greve que vai durar até 80, né, e ela é uma greve muito importante porque ela é a primeira que ocorre no país desde os anos 60, desde o início da ditadura, reivindicando uma melhoria salarial, né, e nela surgem lideranças importantes, a organização da CUT, o surgimento do Lula, né, o nosso atual presidente, né, que emerge aí como uma liderança sindical forte. Em agosto desse ano, a promulgação da Lei 6.683, que é a Lei da Anistia, que estabelece direito político retirados com os atos institucionais, né, e permite o retorno de figuras políticas importantes, como o Carlos Prestes, como o Brizola, né, o retorno de artistas, intelectuais, e ao mesmo tempo, né, o aspecto negativo da lei de anistia, que ela anistia também os torturadores, anistia, né, os assassinos, né, os facínoras, mas enfim. Tá? Em dezembro de 79, outra mudança importante é o fim do bipartidarismo, né? Então, a partir daqui, os partidos políticos não se resumem mais apenas ao Arena e ao MDB, e surgem então várias siglas, né? Então vai ter a formação do
PMDB, do PDT, do próprio PT posteriormente, né, do PSDB, enfim, de um conjunto de partidos políticos que antes ele estava, né, toda a oposição à ditadura ela se centrava apenas no MDB, mas agora eles vão mostrar sua pluralidade. Né? Em 82, a gente tem o retorno das eleições diretas para governador, prefeito e senador, mas ainda não vai se restituir as eleições para presidente. Um ponto importante, assim, que eu gosto, vocês sabem, né, que eu gosto muito de destacar a relação da política com o futebol aqui no Brasil, que eu acho que são coisas que estão muito conectadas. Entre 82 e 84, como forma de demonstrar que haveria como uma democracia ser efetiva no país, surge um movimento no Corinthians, né, que é a democracia corintiana, né, liderada pelo Dr. Sócrates. E nessa democracia, os jogadores eles definem os reajustes do salário, eles definem com a direção do clube a questão, por exemplo, de acabar com, com a concentração antes dos jogos, enfim. É um momento muito importante, né? Eles se manifestam muito politicamente, né? O Sócrates Casagrande. Em 83, a gente tem a emenda constitucional 5 de 83, né? Que é a emenda Dante de Oliveira, né? Que propunha, né, as eleições diretas. Essa emenda tem um forte apoio da população, que vai organizar um movimento das diretas já, né, para eleger presidente, né, de forma direta. Ela acaba perdendo dentro do Congresso, mas é um movimento importante porque, apesar da derrota da emenda Dante Oliveira, ela vai servir de estopim, né, para uma maior organização política desse movimento, né, de maior pressão para que a ditadura acabe de uma vez, né, e por fim, lá em 85, então a ditadura empresarial militar se encerra com a eleição do Tancredo Neves, né, e, enfim, né, e o término do governo do Figueiredo, tá? Infelizmente o Tancredo ele acaba falecendo e no seu lugar assume o vice, que foi o Sarney. A eleição do Tancredo Neves, né, a gente tem que sempre lembrar que ela ainda foi feita nesse regime de eleição indireta, né, mas depois, né, o próximo governo que vai ser eleito vai ser feito já de maneira direta, que é o governo do Collor. Aqui algumas fotos históricas, então a gente pode ver ali o Lula discursando na greve de 79, né, no lado direito superior a gente tem, né, representantes que defendiam, né, uma manifestação anistia ampla, geral e restrita. Abaixo, no canto esquerdo, a gente tem o retorno do Brizola do exílio. No canto direito inferior, a gente tem o Tancredo Neves votando, tá, para governador. Né? E aqui a gente tem, né, uma cartilha, né, um relatório das eleições gerais de novembro de 82, aqui de Pernambuco. No canto direito superior a gente tem a democracia corintiana e abaixo à esquerda, né, as diretas já, conforme Figueiredo, e por fim a foto mostrando a posse do Sarney, onde infelizmente o Tancredo não pôde participar porque ele veio a falecer antes da posse. Tá? Então, para finalizar esse tópico, eu vou deixar umas questões para vocês resolverem. Então, tem a questão 9 da ANPEC de 2012, tá? Sobre a crise da dívida externa. Depois, a questão 11 da prova de 2013,
Ampec, tá? Sobre o mesmo período. E 2 questões discursivas também sobre essa fase de transição política, de grandes mudanças econômicas, das provas Ampec de 2005 e 2007. De referência, então, principal é o texto do Antônio Barros de Castro, Economia Brasileira em Marcha Forçada. Eu recomendo também o texto do Fonseca e Monteiro sobre o segundo PND e suas razões. O capítulo base dessa apresentação foi o capítulo 4 do livro do Jean Biage, né, Auge e Declínio do Modelo de Crescimento com Endividamento, escrito pela Jennifer Herman. Tá? E ainda de leitura complementar, eu recomendo o livro do Grimaud, assim como, né, o clássico Ordem do Progresso, sempre contribui aqui para leituras e aprofundamento do tema. Então, qualquer questão, pessoal, estou à disposição. Tá? Boa aula, bons estudos e nos vemos em breve. Um abraço.